seminário. Um grande prazer para nós estar aqui visitando o Instituto. O professor Antônio Fonseca, da Escola Paulista de Medicina, e o título já está aqui, né? Então, por favor. Obrigado, professor Antônio. É uma satisfação muito grande, uma honra para mim participar dessa série de seminários, desse projeto. E hoje nós vamos estar discutindo especialmente aspectos relacionados à aterosclerose, desde a sua importância epidemiológica, alguns dos principais fatores de risco, como que ele atuam sobre as lipoproteínas e como promovem os desfechos cardiovasculares. De tal sorte que algumas particularidades de alguns desses fatores de risco têm uma enorme importância e têm alguns mecanismos de como se associam modificações do estresse oxidativo, alterações inflamatórias, alterações do risco trombótico. O que está acontecendo hoje com a humanidade, esse estilo de vida moderno que está favorecendo tanto as doenças cardiovasculares? Um dado de alguns pesquisadores de Harvard apontam que a mortalidade por doença coronariana está aumentando de maneira linear e, na realidade, em países mais pobres, como o Brasil, vários países asiáticos, africanos, na verdade está tendo um componente exponencial realmente em termos de aumento de mortalidade por doença coronariana para os próximos anos. Vejam que em 1996 morreram 7 milhões de pessoas em todo o mundo, projeção para 2020, mais de 11 milhões de pessoas. Um dos fatores que concorrem muito para isso é o diabetes. O diabetes é uma doença que no Brasil já está, o Brasil já é um dos 7 principais países com o maior contingente de indivíduos diabéticos e nesses próximos anos vai mais do que dobrar o número de pacientes diabéticos em todo o mundo. Mas se vocês atentarem para os dados de países desenvolvidos como Estados Unidos, alguns países europeus, e compararem com a América Latina, com países mais pobres da Ásia, da África, vão ver que vai existir um aumento muito maior exatamente nessas populações. O que está acontecendo é que existe uma profunda mudança no estilo de vida das pessoas, com a globalização dos costumes, alguns aspectos da modernidade, e nisso a tecnologia está trazendo problemas para a saúde. Por exemplo, um controle remoto de televisão, em média, aumenta 2 quilos por ano para a pessoa. O vibroelétrico do carro, ele contribui para a obesidade. A obesidade desencadeia uma série de mecanismos relacionados à aterosclerose. Então, a gente está pagando um preço dessa relativa modernidade, desse conforto. A mortalidade atribuída ao diabetes, esses são dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, são dados globais, mostram que morreram no ano 2000 quase 3 milhões de pessoas diretamente relacionadas ao diabetes, 5,2% do total de mortes em todo o mundo. Isso fez com que o diabetes pulasse da 7ª para a 5ª principal causa de morte em todo o mundo. Nos países mais pobres, ainda 2 a 3% apenas das mortes decorrem de diabetes. Nos países mais desenvolvidos é muito mais. Mas a tendência exatamente nesses próximos anos é que aumente muito os casos de diabetes e a mortalidade coronariana nos países mais pobres. Está havendo uma mudança de paradigma em termos de doença aterosclerótica. Durante muito tempo se considerou a aterosclerose como uma doença relacionada ao envelhecimento, à deposição lipídica ao longo da idade. Hoje, nós sabemos que exatamente a doença aterosclerótica e assim como os fatores de risco que levam à doença, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, são todas condições inflamatórias. E a aterosclerose tem que ser vista hoje como uma doença inflamatória e não uma doença de depósito lipídico. Desde o início, na formação... Desde o início, na formação da placa, condições como o aumento dos níveis de colesterol,
o aumento da glicemia, presença do tabagismo, o estresse hemodinâmico associado à hipertensão. São todas condições que levam a um aumento do estresse oxidativo e a uma maior probabilidade de alterações oxidativas das lipoproteínas que transportam colesterol e os triglicéridos. Dessas, a principal é a LDL. A LDL pode sofrer pequenas modificações no plasma, ela penetra na íntima da artéria, pode sofrer modificações adicionais, mas ainda de pequena monta, pode deixar a parede vascular, pode entrar novamente, mas chega um momento em que as alterações estruturais são de tal magnitude, principalmente a presença de cargas negativas na superfície da lipoproteína, que a mantém ligada à rede de protoglicanos, e uma vez retida na rede de protoglicanos, na dependência dos fatores de risco, do nível de estresse oxidativo presente, vão haver modificações adicionais que vão chegar ao momento que não só o componente lipídico, mas também o componente proteico está profundamente alterado. Essa partícula acaba suscitando toda uma resposta inflamatória, recrutamento de monócitos que se diferenciam num outro tipo de célula, que é o macrófago, passam a expressar receptores de forma a captar essas partículas modificadas e vai se formando nessas células, que são os macrófagos, a presença de grandes lados lipídicos por inclusão de lipoproteínas LDL, principalmente modificadas. Chega um momento em que ocorre também a apoptose dessas células, ocorre a presença de um conteúdo lipídico extracelular, isso desencadeia maior quantidade de respostas inflamatórias, recrutamento de outras células, linfócitos, mastócitos, passam a participar e começam a produzir substâncias que levam à desestabilização da placa formada. Começa a haver digestão de matriz, começa a haver inibição das células musculares lisas que migraram para a íntima, deixam de produzir colágeno, deixam de produzir tecido elástico e começa a haver a maior chance de ruptura da placa. Então, quando a gente tem a ruptura e tem a trombose local, essas células também presentes, quanto maior o conteúdo inflamatório, também está associado a maior trombogenicidade local, então nós temos condições para os eventos coronarianos, para os eventos em qualquer território vascular. Ou seja, desde o início, quando o primeiro monócito está entrando a íntima, até a complicação, a aterosclerose é uma doença inflamatória. E assim nós temos que ver hoje todos os tradicionais fatores de risco como condições pró-inflamatórias, que aumentam a produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina C, etc. São citocinas que, atuando, seja no fígado, acabam ampliando a resposta inflamatória, produzindo outras proteínas relacionadas à inflamação, uma delas muito importante hoje, que é a proteína C reativa, além de fibrinogênio, além de substância amiloide A, etc. E também ao nível da parede vascular, na célula endotelial, promovendo também aumento de produção de substâncias relacionadas aos mecanismos da aterogênese, ou seja, a aterosclerose é uma doença inflamatória. E assim, buscou-se na década passada um marcador dessa inflamação que pudesse traduzir aquele indivíduo com maior chance de desfechos coronarianos, de desfechos com acidente vascular cerebral, de complicações da aterosclerose periférica. Desde 1949 surgiu nos Estados Unidos um estudo muito famoso, que é o estudo de Framingham, onde as pessoas foram acompanhadas de maneira totalmente observacional, a cada 2 anos fazia uma consulta e era registrada a pressão arterial, uma série de exames bioquímicos eram feitos, e essas pessoas, à medida que foram tendo infarto, acidente vascular cerebral, etc., o estudo começou a verificar que fumo se associava com infarto, que diabetes se associava com infarto, que colesterol elevado se associava com infarto. Então acabou se criando o termo fatores de risco para a aterosclerose. E a partir de um score matemático, possibilitou-se estimar em 10 anos qual é a chance do indivíduo ter infarto ou morte de origem coronária. Um dos scores mais famosos do mundo é o score de Framingham, mas vejam que qualquer nível do score de Framingham, essa é a projeção de morte ou infarto para 10 anos, quando a atividade inflamatória está aumentada por uma proteína C reativa,
aumenta, ou agrega valor prognóstico para desfechos cardiovasculares. E mesmo para qualquer faixa de LDL e colesterol, também acrescenta um valor prognóstico. Então, a inflamação é uma coisa importante. Um estudo realizado na Escócia entre homens hipercolesterolêmicos, o estudo West of Scotland, o estudo WOSCOPS, houve uma publicação mais recente onde categorizaram indivíduos que tinham a chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica é definido como aquele indivíduo que tinha obesidade visceral, hipertensão, aumento de triglicérides, redução de HDL, ou que tinha também uma glicemia de jejum alterada. Esses pacientes, eles, quando tinham 3 desses 5 critérios, eram chamados como tendo síndrome metabólica. E, logicamente, vários estudos já haviam mostrado que a presença da síndrome metabólica aumentava a chance de eventos coronarianos. Mas, quando a gente tinha a proteína C reativa também aumentava muito mais nesses pacientes a chance de desfechos cardiovasculares. Quando não havia síndrome metabólica e a atividade inflamatória estava aumentada, tinha um risco intermediário, semelhante à ausência da síndrome metabólica com atividade inflamatória aumentada. E, finalmente, a faixa de menor risco é quando não tinha esses fatores de risco e também não se conseguia demonstrar a presença de inflamação pela proteína C reativa. Uma outra forma de ver é que os pacientes diabéticos, quando têm atividade inflamatória aumentada, têm maior risco de desfechos cardiovasculares. Da mesma forma, os pacientes com síndrome metabólica e mesmo aqueles pacientes que não têm nenhuma dessas duas condições. Mais recentemente, estudou-se essa questão de inflamação também em pacientes que desenvolveram síndromes coronarianas agudas. Quem teve infarto, quem teve angina estável, e foi tratado com estatinas, medicamentos redutores do colesterol. Os autores observaram que no período de 2 anos, um tratamento mais agressivo, que era obtido uma redução de LDL e colesterol mais evidente com a atorvastatina 80, em relação a um tratamento tradicional com pravastatina 40 mg, havia um benefício ao redor de 16% na redução de novos desfechos coronarianos e também de acidente vascular cerebral. Mas numa publicação posterior, a Dr. Paul Whitaker de Harvard mostrou que se eu tivesse não apenas uma redução de LDL, mas uma redução da proteína C reativa, eu teria um benefício igual ao que tivesse o LDL. E se eu tivesse as duas condições, LDL baixo e proteína C reativa baixa, eu teria a melhor sobrevida livre de desfechos cardiovasculares. Ou seja, temos que controlar não apenas o colesterol, mas também a inflamação. Reduzir o colesterol diminui a inflamação, mas nem todo mundo que reduz o colesterol reduz a inflamação, porque a inflamação é gerada pelos fatores de risco. Se eu tenho obesidade, que não controlo, se eu sou um fumante que continua a fumar, se eu sou diabético e não controlo adequadamente minha glicemia, se eu sou hipertenso e não controlo a pressão arterial, eu vou ter condições mantendo essa inflamação e reduzindo simplesmente o fato de eu ter um controle de colesterol adequado. Então é preciso um esforço muito maior para haver uma mudança real na história natural da doença aterosclerótica. Do ponto de vista anatômico, isso também foi comprovado. Aqui uma cinecoronariografia mostrando a artéria descendente anterior. Na cinecoronariografia não se percebe, nesse caso, não se percebia nenhuma obstrução coronária, mas quando se colocava um catéter de ultrassom que permitia ver toda a parede vascular, ficava evidenciado que mesmo em segmentos praticamente livres de doença, havia a presença importante de placas, ateromas presentes aqui, presentes de maneira mais nítida aqui. E realmente, muitas vezes, nós temos um remodelamento excêntrico do vaso que vai acomodando o maior desenvolvimento da placa, sem que haja redução da luz, sem que o paciente tenha sintomas, mas muitos desses pacientes têm eventos coronarianos. Essa placa pode romper, levar à formação de um trombo, um coágulo, que oclui a artéria e leva ao infarto. Analisando os dados de um estudo bastante importante do ponto de vista de redução de estatinas no nível de colesterol, e vendo o que acontecia comparando o ultrassom no basal e depois de um período de 18 meses, esses autores verificaram que se o colesterol
e se a proteína C reativa ficavam acima da mediana de 500 pacientes que foram analisados nesse estudo, havia progressão anatômica da aterosclerose. Se eu conseguisse reduzir abaixo da mediana o nível de LDL, mas a proteína C reativa ficava alta, eu não tinha um benefício, mas era parcial. Da mesma forma que se o colesterol ficasse elevado e eu só cuidasse de diminuir a inflamação, ainda assim eu tinha uma redução, mas não era uma redução muito expressiva. Eu tinha uma redução melhor se eu conseguisse as duas coisas, reduzir o colesterol e também a atividade inflamatória. Hoje em dia, uma das coisas mais frequentes que nós estamos tendo e maior crescimento é a obesidade. Cada vez mais nós temos o computador, nós temos o automóvel, nós temos todas as comodidades da vida moderna e começa a haver cada vez mais a obesidade. Os amantes da paramedicina, eles acham que há 300 mil anos, quando surgiu o Homo sapiens, foi havendo uma evolução genética que tornou a sobrevivência humana possível graças ao desenvolvimento de alguns sistemas. Sistemas, por exemplo, como o sistema renina-angiotensina, o sistema endocannabinoide, porque numa época em que havia privação de alimentos, de água, de sal, se nós conseguíssemos reter mais sal e água, se nós conseguíssemos reter mais energia, isso garantia a nossa sobrevivência. O que ocorre é que, na condição atual, nós estamos com esses sistemas superativos e, na verdade, nós temos comida industrializada o tempo todo, nós não fazemos exercício nenhum, nós temos água e sal à vontade. Isso está havendo uma total desadaptação ao sistema que foi evoluindo geneticamente durante muito tempo. 99% da existência do homem, o homem vivia em pequenos grupos, caçando, com grande atividade física, alimentos naturais bastante diversificados. E isso é uma das razões que nós temos hoje a obesidade, né? E a obesidade, esse é um magnífico artigo de revisão do professor Fernando Léo Wachenberg, onde ele mostra claramente que, na verdade, a obesidade também não é uma deposição só de gordura. A obesidade visceral é um verdadeiro órgão endócrino, que produz uma série de substâncias também relacionadas à aterosclerose. O adipócito, ele produz várias substâncias inflamatórias, ele ativa o sistema renina-angiotensina. Quando eu tenho uma obesidade visceral importante, eu começo a ter resistência à insulina, e mesmo quando eu me alimento, eu continuo a ter mobilização de ácidos graxos, não tem mais como inibir a lipose. Esses ácidos graxos circulando vão estimular no fígado, por exemplo, um aumento de produção de glicose. Os ácidos graxos, aumento de produção de glicose no pâncreas, vão aumentar a produção de insulina. A insulina e a mobilização de ácidos graxos vão ativar o sistema nervoso simpático. Ativando o sistema nervoso simpático, eu começo a ter hipertensão, começo a ter retenção de sódio e água. Isso também porque a insulina começa a ter uma modificação na sua via de sinalização celular. Eu começo a ter também, pela resistência à insulina, distúrbios do metabolismo lipídico relacionado a níveis mais baixos de HDL, níveis aumentados de VLDL, de triglicérides, porque essa mobilização de ácidos graxos no fígado acaba tendo estímulos tanto para a síntese de colesterol, como para a reesterificação desses ácidos graxos que migraram para o fígado e serem transportados como VLDL. Então eu tenho vários distúrbios sendo presentes simplesmente pela condição de obesidade. Obesidade também, o tecido adiposo produz substâncias que comprometem a chance que o organismo tem de dissolver um coágulo. A atividade fibrinolítica, por aumento do inibidor do ativador do plasminogênio, que é a substância PAI-1, compromete a capacidade endógena de lisar um trombo, então aumenta o risco trombótico. Como produz uma série de citocinas inflamatórias, no fígado aumenta a produção também de proteínas de fase aguda tipo fibrinogênio, aumenta de novo, maior risco trombótico eu estou tendo. Eu começo a ter disfunção endotelial, contribui para a hipertensão, contribui para o risco trombótico, contribui para a aterosclerose. Ou seja, existe toda uma constelação de mecanismos relacionados primariamente também com a obesidade. Alguns autores, entre eles o Dr. Scott Gould, que é presidente da International Atherosclerosis Society, uma pessoa extremamente respeitada, ele considera que a obesidade é a base desses distúrbios
metabólicos realmente. E com a obesidade nós temos esses mecanismos de aumento do estresse oxidativo, da atividade inflamatória, de risco trombótico, de hipertensão, de disglicemia, depois de diabetes. E assim, com esses fatores de risco incidindo, isso é claro que está presente na síndrome metabólica. Veja um estudo observacional feito na Finlândia pela doutora Lacra, que acompanhou durante 11 anos aproximadamente 1.000 homens, e homens que estavam em prevenção primária da aterosclerose, homens que não tinham diabetes, mas que tinham diagnóstico de síndrome metabólica, ou então eram controles, que não tinham síndrome metabólica. Quem tinha síndrome metabólica nesse período médio de 11 anos, teve maior mortalidade coronariana, um risco 3,77, maior mortalidade cardiovascular e maior mortalidade por qualquer causa. Ou seja, presença de síndrome metabólica influenciando os desfechos nessa série da doutora Lacra. Agora, de volta ao nosso país, o grupo da Universidade Federal de Porto Alegre pegou aproximadamente 548 pacientes, na verdade, e resolveu ver qual o número de componentes da síndrome metabólica presente. Obesidade, alteração de hipertensão, alteração de HDL, de triglicérides, se tinha 1, 2, 3 ou 4 componentes. E vejam, para as complicações chamadas macrovasculares, doença coronariana, doença vascular periférica ou acidente vascular cerebral, quanto maior a presença de componentes, tanto maior a associação com esses desfechos. Quer dizer, a presença de doença coronariana era mais incidente quando eu tinha os 4 componentes que quando eu tinha 1. Os componentes de doença microvascular, retinopatia, neuropatia e nefropatia, da mesma forma, quanto maior a presença de fatores de risco, maior foi a prevalência especificamente de cada um desses componentes de risco micro e macrovasculares. Um aspecto interessante é que as populações que ficam obesas, assim como as mulheres depois da menopausa, os pacientes diabéticos, as pessoas sedentárias, todas elas têm em comum partículas menores de LDL, as chamadas partículas pequenas e densas. E veja que dado interessante, mesmo com exatamente o mesmo valor do LDL e colesterol, esses indivíduos com partículas pequenas, têm um número muito maior de partículas e, como nós vamos ver, essas partículas são muito mais aterogênicas. O estudo de Quebec mostrou alguns dados interessantes. Foi um estudo observacional, iniciado no final da década de 70, e os pacientes que tinham partículas pequenas de LDL, quando tinham um nível aumentado de ApoB, existe uma proteína ApoB para cada tipo, para cada LDL, apenas uma, e também está presente em outras partículas, como IDL, como VLDL. Mas quando eu tenho um aumento de ApoB e a partícula LDL é pequena, veja que o risco triplica, assim como na relação colesterol total sobre HDL. Por que a partícula pequena ela tem mais associação com a aterosclerose? Tem várias condições, várias propriedades dessa partícula, mais difícil de ser depurado, sofre oxidação com facilidade, etc. Mas também tem um princípio físico, já que a gente está aqui no estudo de física. Segundo uma teoria, o rio, isso vocês sabem desde os probleminhas que se fazia no tempo de cursinho, a velocidade é maior no meio do rio do que nas margens. Na circulação é a mesma coisa. E por uma questão cinética, aparentemente as partículas grandes de LDL circulam no meio da circulação. E as partículas pequenas ficam mais junto à camada endotelial. E por uma questão de gradiente de densidade, filtram com mais facilidade a arritmia, explicando a maior facilidade, isso entre outras coisas, de promover o processo, favorecer a aterogênese. Seja como for, quando a gente faz um balanço entre lipoproteínas que são aterogênicas, ou seja, contém ApoB, que é VLDL, LDL, IDL, como as principais classes, e eu vejo a partícula que contém ApoA1, que é o HDL, que é o bom colesterol, que é anti-aterogênico, o balanço entre lipoproteínas aterogênicas e não aterogênicas em relação a essas proteínas foi muito importante, foi o principal preditor, a principal associação num estudo grande envolvendo,
98 mil homens, 77 mil mulheres, simplesmente não se analisou morte, infarto fatal. Tá? E seja para homem, seja para mulher, quanto maior essa relação, ou seja, maior presença de lipoproteínas aterogênicas, representando por menor presença de HDL, tanto maior o risco de morte por infarto do miocárdio. Um outro estudo importante foi o estudo Interheart. O estudo Interheart avaliou aproximadamente 30 mil pessoas em 52 países, o Brasil também participou. E vejam que interessante, cada nível de aquele índices de relação ApoB sobre ApoA1, como é uma relação linear perfeita em termos de risco de infarto do miocárdio. E, na verdade, foi o principal preditor de infarto do miocárdio. Segundo esses autores, aplicando uma fórmula matemática que vocês conhecem melhor do que eu, o risco atribuído populacional, ele chegou à conclusão que se fosse corrigida essa relação ApoB sobre ApoA1, 52% dos casos de infarto do miocárdio seriam evitados nesses países. Então, para ver a força desse tipo, dessa variável. Vamos ver um pouquinho mais sobre diabetes, resistência à insulina. Agora entrando na parte de sinalização celular. A insulina, quando se acopla no seu receptor, desencadeia uma reação de autofosforilação que vai se propagando para o substrato do receptor da insulina, para uma via que é da P3 quinase, que vai sendo fosforilada, e a nível da célula muscular vai levar à fosforilação do transportador de glicose, que vai à membrana captar glicose. Então, é o mecanismo pelo qual a insulina diminui o nível sanguíneo de glicose através dessa via. E a mesma via na célula endotelial leva à fosforilação da amilosintase, leva à produção de óxido nítrico, promove uma vasodilatação. Ocorre que, sob algumas condições, ao invés de nós termos uma fosforilação em tirosina, que ativa todas essas vias, nós temos preferencialmente uma fosforilação em serina. E isso acaba levando a uma mudança de sinalização celular para o lado da MAP-quinase. Nós podemos ter proliferação celular, que favorece a aterogênese, nós podemos ter vasoconstrição, podemos aumentar a transcrição da endotelina 1, e com isso nós passamos com a mesma insulina, promovendo hipertensão e aterosclerose. Se eu tiver uma condição saudável, eu tenho mecanismos favoráveis, totalmente anti-aterosclerose. E é isso que está resumindo nesse autor de uma publicação recente. Na condição de saúde, a insulina vai acabar determinando vasodilatação, vai acabar determinando a própria insulina, quando você melhora a produção de óxido nítrico, aumenta o recrutamento capilar e aumenta em 40% a captação de glicose só por essa vasodilatação capilar. Mas se eu vou tendo inflamação, e nós vimos que a aterosclerose é uma doença inflamatória, a presença daquelas citocinas inflamatórias acaba estimulando uma outra via que acaba tendo interferência desse IKK-beta. Esse IKK-beta muda o sítio de fosforilação do substrato receptor da insulina e começa a ativar não mais a via da P3 quinase, mas começa a ativar a via da MAP-quinase. E, em consequência disso, diminui a produção de óxido nítrico, diminui a translocação do transportador de glicose à membrana, eu tenho resistência à insulina e eu tenho disfunção endotelial. Quando eu vou ampliando esse processo, agora o paciente já é diabético, começa a ter um excesso de glicose, eu começo a ter a glicotoxicidade, eu começo a ter produtos finais de glicação circulando no plasma, eu começo a ter uma contínua mobilização de ácidos graxos, eu tenho a lipotoxicidade que vai acabar comprometendo célula pancreática, vai alterar todo o metabolismo hepático, eu começo a ter um excesso de citocinas inflamatórias presentes no plasma. E essas três condições de forma conjunta, explicando resistência à insulina e disfunção endotelial. Resistência à insulina associada ao diabetes, à obesidade e à dislipidemia. Disfunção endotelial, a doença coronariana, a hipertensão e a aterosclerose. Resumindo as ações hemodinâmicas da insulina, vejam que nessa situação eu começo a produzir insulina, mas eu tenho resistência à insulina. E por aqueles mecanismos que eu citei, eu começo a ter um aumento da produção de insulina. Essa hiperinsulinemia acaba determinando reabsorção de sódio,
acaba determinando aumento da transcrição do gene endotelina, diminui a produção de óxido nítrico, e o que ocorre em consequência? É um fenótipo pró-hipertensivo. Em resumo, quando nós temos todos esses fatores ambientais muito presentes no homem moderno, e são aliados a isso uma herança genética desfavorável, nem todo mundo que é obeso se torna diabético, mas quando você não consegue ter, por uma herança de uma série de genes, favorecem uma dificuldade em se opor a essa condição, genes que favorecem a obesidade, genes que favorecem uma resposta diminuída, até uma falência mais precoce de célula pancreática, eu vou tendo todas essas condições. Então, vasoconstrição, inflamação, trombose, aterosclerose acelerada, e aí os distúrbios finais, a doença coronariana, o acidente vascular cerebral, a hipertensão, a insuficiência cardíaca crônica e a insuficiência vascular periférica. Existem alguns modelos experimentais, por exemplo, do rato SHR, o rato espontaneamente hipertenso, que mimetiza esses aspectos vistos sobre a insulina e a ativação da maquinase. Na verdade, esses animais, eles expressam muito a endotelina 1, a via de ativação da maquinase, e tem disfunção endotelial com menor expressão de disponibilidade de óxido nítrico. E, com isso, eles precocemente se tornam hipertensos, têm hiperinsulinemia, têm aumento da endotelina, diminui a adiponectina, que também é uma citocina extremamente importante relacionada à resistência à insulina. Quando cai o nível da adiponectina, aumenta a resistência à insulina e diminui e causa também a disfunção endotelial. E tem surgido medicamentos como os agonistas de receptores nucleares da classe PPAR-gama, que são capazes de melhorar esse balanço de ações para que a insulina, mesmo no SHR, passe a ter uma melhor produção, melhor ativação de P3-quinase e diminua a ativação da MAP-quinase e com menor expressão endoterinal. Na verdade, quando a gente tem a obesidade, nós começamos a descrever a resistência à insulina, nós temos em paralelo uma ativação do sistema renina-angiotensina, nós temos essa mobilização de ácidos graxos, nós temos o aumento dessas citocinas inflamatórias, e tardiamente nós vamos ter diabetes, hipertensão, aterosclerose, doença renal em estágio final. Mas durante muito tempo, nós vamos ter o indivíduo com resistência à insulina, o indivíduo que tem uma chamada tríade lipídica com níveis baixos de HDL, níveis aumentados de triglicérides, partículas pequenas e densas de LDL. Nós começamos a ter o aparecimento da hipertensão arterial, nós temos um desbalanço ou um comprometimento da hemostasia, nós começamos a ter um excesso de inflamação, o estresse oxidativo presente e a microalbuminúria. E nessa fase é extremamente importante uma atuação de fármacos ou de estilo de vida que vise evitar as complicações tardias da aterosclerose. Um dado muito interessante é que alguns estudos, na verdade não são tão poucos, são pelo menos 7 grandes estudos, onde se tratou indivíduos hipertensos com um bloqueador do sistema renina-angiotensina. Aliás, nem todos esses estudos eram de hipertensos. Por exemplo, o estudo CHARM era para pacientes com insuficiência cardíaca, mas o que esses estudos fizeram? Eles acabaram comparando um inibidor da ECA, um bloqueador do receptor aterro da angiotensina 2, com beta-bloqueador, com diurético tiazídico, com combinação de diurético tiazídico e beta-bloqueador, ou com antagonista de cálcio. E esses autores verificaram que, surpreendentemente, havia uma importante redução de novos casos de diabetes. Hoje nós sabemos que esses pacientes, isso na verdade é uma das teorias para explicar esses achados, em muitos desses pacientes nós temos uma ativação do sistema renina-angiotensina que leva ao aumento da atividade inflamatória e que modifica aquela cascata que eu já falei para vocês, de sinalização da insulina para o seu receptor até a translocação desse transportador de glicose para captar a glicose. Então, quando eu aumento a atividade inflamatória, muda o ciclo de fosforilação, deixa a via ativada. Então, causa resistência à insulina.
E nesses estudos, os autores acreditam que ao bloquear o sistema renina-angiotensina, eu diminuo a atividade inflamatória e acabo favorecendo a melhor sensibilidade à insulina. E além disso, como essas substâncias melhoram a função endotelial, aumenta o recrutamento capilar e a oportunidade tanto da insulina atuar no seu receptor, como da glicose ser captada pelo transportador. Além disso, algumas dessas substâncias são também agonistas parciais de uma família de receptores nucleares chamada pipargama, e atuam com uma série de genes que também reduzem a resistência à insulina, contribuindo de uma outra forma para esses achados. Mas dados também atuais, muito interessantes, mostram que no modelo de um rato que se torna espontaneamente diabético, né, o rato Zucker, autores verificaram que na evolução desses animais existe uma destruição das células beta-pancreáticas, do local de produção da insulina, e há uma substituição por tecido matricial, por colágeno. Mas quando esses animais são tratados por um inibidor da ECA ou com bloqueador AT1, eles preservam também a célula beta, mostrando que existem outros mecanismos de proteção. Se reduz a velocidade da apoptose, isso permite que essas células continuem a produzir insulina, diminuindo a chance de diabetes. Esses autores também mostraram que nos animais não tratados, por estudo imunohistoquímico, havia uma importante ativação do sistema renina-angiotensina. Então, ao bloquear esse sistema, nós conseguimos minimizar essas alterações histológicas. Na verdade, hoje nós temos que pensar na aterosclerose de maneira integrada. E esse estudo publicado esse ano mostra um aspecto fascinante da aterosclerose. Aqui é uma célula endotelial, sob estímulo de elevação da glicose, de atividade inflamatória, sob estímulo de aumento de ativação do sistema renina-angiotensina, ou simplesmente por lipoproteínas modificadas no plasma, existe um aumento da expressão do receptor da LDL oxidado, LOX1. Da interação da LDL oxidada com o LOX1, são disparadas uma série de reações mediadas por uma série de proteínas quinases, que levam a todas aquelas etapas da filogênese, maior expressão de moléculas de adesão, fenômenos de apoptose, disfunção endotelial, ou seja, favorece todo o processo apelogênico. Mas o interessante é que uma vez disparado esse sistema, ele também alimenta uma maior expressão do receptor AT1 da angiotensina 2. E se eu tenho o sistema renina-angiotensina ativado, esse sistema acaba aumentando a expressão da LOX1. Cria-se com hiperglicemia, com hipertensão e com dislipidemia um feedback positivo, onde todos esses sistemas acabam convergindo para o aumento da aterosclerose. O fascinante é que quando nós bloqueamos o sistema renina-angiotensina, mesmo sem mudar o nível de glucose ou o nível de lípidos, de colesterol, eu posso atenuar o processo de aterosclerose. Quando eu controlo o diabetes, é a mesma coisa. Quando eu reduzo o colesterol, é a mesma coisa. E eu passo a atuar também nesses sistemas. Hoje é descrito que a redução de colesterol pode diminuir também o aparecimento de novos casos de diabetes. Hoje, quando a gente fala que bloquear o sistema renina-angiotensina diminui o diabetes, mas também diminui a aterogênese e diminui os desfechos cardiovasculares. Ou seja, tem que ter essa visão conjunta para modificarmos, atuando sobre todos esses sistemas, porque a doença aterosclerótica é de fato multifatorial. Para estudar um pouco esse sistema, nós experimentalmente provocamos diabetes em coelhos na Nova Zelândia através da injeção de aloxana, que destrói parcialmente as células beta. Depois de uma semana, nós verificamos que uma parte dos animais tinha uma glicemia acima de 250 e outra abaixo de 250. Para cada um desses traços, nós randomizamos animais para receberem ou não um bloqueador do sistema renina-angiotensina, um inibidor da ECA, no caso que é o quinapril. E havia um quinto grupo de animais, inicialmente com glicemia acima de 250, mas que recuperou para níveis de glicemia melhores ao longo do estudo. E também haviam sido tratados durante 12 semanas com o inibidor da ECA. E nós queríamos saber
se haveriam diferenças na aterosclerose ou na proteção renal. Quando nós fomos ver a aterosclerose desses animais, a aterosclerose era exuberante. Havia fragmentação da limitante elástica interna com invasão do processo aterosclerótico na camada média. Havia uma grande infiltração de macrófagos desses animais. Mas, surpreendentemente, os animais que tinham uma glicemia menor que 250 e receberam o inibidor da ECA, a despeito do mesmo nível de colesterol, todos estavam com uma dieta meio por cento de colesterol, eles tiveram atenuação da aterosclerose de suas aórticas. Por outro lado, nos animais com glicemia acima de 250, nenhum benefício foi visto pelo bloqueio do sistema immunoangiotensina, ou seja, o benefício pleno de bloquear o sistema immunoangiotensina parece depender também de um melhor controle da glicemia. Existem vários mecanismos que podem estar associados, entre eles, por exemplo, o excesso de produtos finais da medicação, que pode estar favorecendo, mesmo que você bloqueie o sistema immunoangiotensina, você não consiga ter um benefício completo e não consiga atenuar a aterosclerose. Mas e do ponto de vista de netoproteção, o que a gente encontrou? Aqui são glomérulos renais, e olha que interessante, nos animais que não receberam o inibidor da ECA, todos eles tinham o mesmo nível de colesterol, né? Aqui, eles tinham um nível de glicemia acima de 250, e aqui, abaixo de 250. Não receberam o inibidor da ECA, em marrom, nós temos os macrófagos, existe atividade inflamatória bastante expressiva. Entretanto, os animais que receberam o inibidor da ECA são nítidas da atividade inflamatória, da filtração de macrófagos, ou seja, mesmo para aqueles que têm uma glicemia aumentada, não controlada, o bloqueio do sistema immunoangiotensina acabou protegendo de uma lesão renal maior. Nós temos dados, inclusive, em termos de microalbuminúria, macroalbuminúria, relação bobina-creatinina, mostrando a preservação da função renal funcional, não apenas nesse aspecto psicológico, nesses animais. Bem, insulina, resistência à insulina, inflamação e disfunção endotelial, na verdade, tem que ser visto sempre como mecanismos profundamente associados. O estresse oxidativo é a base de tudo, mas realmente o que favorece são esses mecanismos que levam realmente ao desequilíbrio no estresse oxidativo. E isso pode, resumidamente, traduzir que diabetes, hipertensão e dislipidemia são talvez as principais causas, os principais fatores de risco hoje que levam à aterosclerose. Esses eram os aspectos que eu queria comentar com vocês hoje, doutorado. Eu fico à disposição também para qualquer pergunta. Eu vejo que é muito comum o pessoal recomendar um paliativo, o uso de aspirina. Queria que você falasse sobre se isso é só um mito. A aspirina, ela tem um papel muito importante na redução do risco trombótico. A aspirina bloqueia de maneira definitiva, atuando sobre a plaqueta, a liberação de trombooxigenadores, ligados nas veias ciclooxigenais. Ocorre que a aspirina também atua na saída endotelial e bloqueia a produção de prostacyclina benéfica. A plaqueta, como não tem núcleo, uma vez que você tem atuado, ela não vai funcionar mais, ou seja, você protege contra o problema da trombose. E na célula endotelial, como ela é nucleada, ela consegue, depois de mais ou menos 3 horas da administração da aspirina, recuperar a plena produção de prostacyclina que ela precisa. Estudos observacionais mostraram que até 1/3 dos desfechos cardiovasculares podem ser evitados em pacientes de alto risco quando você administra aspirina. O benefício parece haver uma certa desigualdade entre os sexos. A mulher tem um benefício maior na proteção do acidente vascular cerebral e até os 65 anos de idade não foi demonstrado que ela o uso de aspirina proteja contra o infarto do miocárdio. Já nos homens existe uma proteção realmente ao longo de toda a vida em termos de impacto do miocárdio e a proteção um pouco menor em relação ao acidente vascular cerebral.
Ocorre que a aspirina tem efeitos colaterais, um deles é problema de hemorragia. Se 200 indivíduos tomarem uma aspirina infantil todos os dias, um deles vai ter algum sangramento depois de um ano. Se 2.800, mais ou menos, pacientes tomarem aspirina todos os dias durante um ano, um vai ter uma hemorragia grave. Então você não pode dar aspirina para todo mundo como medida de prevenção primária da doença. Por conta desses efeitos colaterais, você vai se restringir à população que tem um risco que vale a pena você administrar. De acordo com a American Heart Association, os indivíduos com risco acima de 10%, quando projetado para os próximos 10 anos, para morte ou infarto, e todos os indivíduos em prevenção secundária da aterosclerose, quer dizer, quem já teve infarto, angina, ou foi operado, teve AVC, ou ainda o indivíduo diabético, esse sim deve receber aspirina. Os que são de baixo risco, abaixo de 10% em prevenção primária, não. Esse caso de hemorragia característica dos médicos reumatologistas, tanto por esse tratamento de clofenaco por causa de artrose, pessoas de idade avançada? O problema do diclofenaco, principalmente, é o nível renal. Então, existe muito abuso do anti-inflamatório não hormonal, e isso acaba determinando alterações renais. Você tem que, uma coisa que não é percebida, é que aos 45 anos de idade, em média, nós começamos a perder 1 ml por minuto de fluência renal por ano de idade. Então, quando você está com 90 anos, você vai ter metade no máximo da sua função renal. Se você for hipertenso, você vai perder 2, 3 minutos por ano. Se você for diabético e não for mal controlado, uns 4 ml por minuto de fluência por ano. Ou seja, em 15 anos, 20 anos, o indivíduo não for bem controlado, ele está com o rim deteriorado. Quem é que tem dores crônicas, reumáticas, etc? A pessoa idosa. E essa pessoa idosa, muitas vezes, ela tem uma dosagem de creatinina, 1.4, 1.3, que o médico acha que está bom, mas se ele fizer o clearance, ou se ele estimar, existem palmas para estimar o clearance, vai ver que ele está já com um comprometimento muitas vezes moderado da função renal. E se ele ficar administrando de maneira intermitente ou contínua esses anti-inflamatórios, pode piorar muito a função renal e além do problema digestivo, que com novas classes de anti-inflamatórios tem se resolvido, mas a parte renal ainda é uma preocupação. Quais as substâncias dos cigarros que são mais nocivas? Quais são mais importantes? Olha, existem alguns estudos, a maioria dos estudos são com a nicotina, né? E existem estudos com o cigarro como um todo, né? O Dr. Heitor Moreno, que é farmacologista da Unicamp, ele estudou em modelos de estudos de função endotelial da veia dorsal da mão, ele estudou o papel do fumo. E é muito interessante que o indivíduo que fuma, durante 24 horas ele tem disfunção. Ele fumou qualquer quantidade de cigarro, 24 horas ele tem disfunção. Se ele parar 24 horas, melhora a função endotelial. 24 horas é melhor. Do ponto de vista epidemiológico, o indivíduo que para de fumar, em um ano, reduz em 50% o excesso de risco que ele tem para acidente vascular cerebral. Em 5 anos, ele reduz quase 60% do excesso de risco que ele tem para a doença coronariana. O fumo ele tem vários mecanismos relacionados à aterosclerose. O fumo compromete a capacidade de remoção de colesterol dos tecidos, o transporte reverso. Existe um colega nosso do Rio Grande do Sul, Emílio Moriguchi, que fez um trabalho mostrando que o fumo interferia com a atividade de uma enzima chamada ERICAS, que faz a esterificação do colesterol livre que sai do tecido periférico para a partícula de HDL. Então, quem fuma, um dos motivos é que tem realmente esse comprometimento do transporte reverso. Existem várias outras alterações. O estresse oxidativo que favorece as placas. Muitas vezes esse indivíduo, além de fumar, é sedentário, dificilmente o grande atleta é fumante. Né? Não só a retinopurite, então é um problema muito comum. Eu estava pensando no título do inflamação da osteoporose. Franzulia fala que o inflamação e o gordo e se nós temos uma lesão, nós temos uma inflamação, gerando esse placas, nós estamos muito. Um detalhe importante da inflamação é que a proteína C reativa, por exemplo, ela é capaz de medir a atividade inflamatória grave
presente nas artrites relacionadas a processos oncológicos, mas através da técnica de alta sensibilidade é possível detectar uma atividade inflamatória baixa, e essa já é relacionada com o desenvolvimento da aterosclerose. Mas dentro do que o Dr. Magnus apontou, por exemplo, o indivíduo que tem lúpus, ele tem uma doença inflamatória. Hoje em dia, o tratamento do lúpus faz com que se viva muito tempo. E as mulheres, por exemplo, que têm lúpus, estão morrendo de doença coronariana. Comparando a mulher lúpica em relação à mulher não lúpica, o aumento de doença coronária é de 40 vezes. Se você pegar na terceira década de vida e fizer um ultrassom de carótida, vai ter esse aumento. Então, muitas pacientes que têm doenças inflamatórias, artrite reumatoide, por exemplo, têm uma alta probabilidade de ter também doença aterosclerótica avançada. E precisa não só do reumatologista, mas do cardiologista também, porque precisa de tratamento e muitas vezes tratamento agressivo. Por outro lado, substâncias que combatem a aterosclerose, como as estatinas, estão sendo utilizadas para complementar o tratamento de doenças inflamatórias como a artrite reumatoide, atuando como anti-inflamatórios. Porque quando você, por exemplo, dá essa substância para uma pessoa, uma parte da estrutura molecular da estatina tem um grupamento molecular semelhante a HMG-CoA. Por ser semelhante a HMG-CoA, acaba se ligando à enzima HMG-CoA reductase, impedindo a cadeia de síntese do colesterol. Uma das substâncias intermediárias é o farnesilpirofosfato. E esse farnesilpirofosfato ativa uma série de pequenas proteínas que regulam a transcrição de vários genes. Por isso, quando você dá uma estatina, você tem ação anti-inflamatória, antitrombótica, melhora a função endotelial e interferir em algumas proteínas de sinalização celular. Outro detalhe, indivíduos que tomam a vacina da gripe nos Estados Unidos diminuíram os ataques cardíacos, porque possivelmente você diminui a exposição a infecções e você com isso também diminui a chance de aterosclerose. Se a aterosclerose tem uma etiologia bacteriana, viral, etc., como crepuscular, isso não está muito claro, mas sem dúvida a inflamação que ocorre com esses processos acabam tendo interferências em alguns processos que favorecem a aterogênese e a desestabilização do corpo. Essa seria a minha segunda pergunta, porque eu já teria essa hipótese do adaptação, do colesterol, durante a evolução humana. Para mim, porque vendo a evolução, para mim, de milhões de anos, para assim, a evolução do ser humano é tão curta na sua existência. Se para mim, parece mais na maluquice. Porque a realidade, vendo, vamos ver há 100 mil anos atrás, que foi o Vital 20 anos, que quem não sobreviveu, tudo que não é. Eu não sei se consigo a adaptação, para mim fica um pouco mais na maluquice da cultura. Por exemplo, se a gente acredita que a gente deriva dos australopithecus, por exemplo, tem 2,10 anos. O Homo sapiens, caracterizado mais ou menos 300 mil anos atrás. O cultivo de alimentos começou só há 11 mil anos, a atividade da agricultura na humanidade, 11 mil anos. A revolução industrial é um passado recentíssimo, né? Então, o automóvel, eu acho que a mudança do estilo de vida do século XX para todo o resto é total, né? Há 100 e poucos anos atrás a gente andava a cavalo, teve a diversidade a cavalo, seria automóvel. Então eu acho que a gente está, teve toda uma evolução genética que está despreparada para isso. O tema que eu lidava. Sí, você falou que existe um marcador do risco que é a proteína C reactiva. Geralmente quando a gente vai a um médico pede fazer um check-up para ver a situação, só mede a quantidade de colesterol, triglicerídeos. Tem como solicitar, por exemplo, que faça uma avaliação desse para...
Um dos poucos países que conseguiu reduzir a mortalidade cardiovascular nesses últimos anos, os Estados Unidos, se você comparar a mortalidade abaixo de 75 anos de causa cardiovascular 2000 em relação a 1990, diminuiu um pouco nos Estados Unidos. Só que o custo, só para tratamento da doença cardiovascular, é de 400 bilhões de dólares anuais. Você tem que empregar a proteína C reativa dentro de certos critérios. Você não vai pedir para todo mundo, porque você vai, o valor que você faz a nível laboratorial é para ter uma intervenção. Se você reconhece que você é de baixo risco, você não é hipertenso, não é diabético, não é fumante, enfim, etc., você tem apenas um fator de risco eventualmente, eu não preciso nem fazer um score completo de Frank, eu sei que você tem um risco menor de 10%, não tem sentido fazer uma dosagem de proteína C reativa, porque mesmo que ela venha elevada, eu não vou passar medicamento para você. Se o indivíduo é de alto risco, ele teve infarto, responde de satélite, etc., eu não preciso pedir proteína C reativa, porque eu já vou tratar principalmente ele. Eu vou pedir proteína C reativa porque tem um risco primordial. É aquela pessoa que tem 2 ou mais fatores de risco, que pode ter os lipídios mais ou menos controlados, mas eu vou falar, deixa eu ver se realmente eu estou conseguindo também não ter esse fator preditor de novos desfechos. Se tiver, eu vou tratar de maneira mais agressiva. Se tiver baixinho e ele está um pouquinho gordinho, ainda não está muito mais, etc., eu posso tentar esperar um pouco que ele mude seu estilo de vida ou dar alguns meses a mais antes de uma intervenção com novos remédios para ele. E aí, nesse de risco intermediário, se a proteína C reativa está elevada, aí eu sou mais agressivo. Então, nessa faixa do paciente, mas não para todo mundo. A gente tem que pesar tudo que a gente vai fazer com o paciente. Não deixar de fazer aquilo que é necessário. Mas, por exemplo, surgiu um estudo da angiotomografia com score de cálcio. Maravilhoso. Você tem um equipamento fantástico em alguns hospitais. E você poderia acompanhar. Então, você tem 25 anos de idade, eu vou fazer uma angiotomografia para ver que você tem mínima coisa, você já tem toda a história natural do paciente, não tem sentido. Mas vamos pegar agora um indivíduo que tenha 45 anos, que tem uma série de fatores de risco, não sente nada, o PCV está negativo, mas você não está satisfeito. Uma vez fazer o exame, é até válido para orientar, olha, vamos ver que estágio anatômico está a sua arteriosclerose, para ser mais ou menos agressivo, ele tem uma história familiar, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que fazem todos os anos isso. Cada vez que você faz uma angiotomografia, a quantidade de radiação de raio-x equivale a 100 radiografias. Você tem que pensar também que nem tudo é o bem do paciente. Ele pode até querer saber os detalhes, mas você tem outras maneiras. Você vai fazer uma operação de carota, você tem outras informações. Então você tem que ter o bom senso. Primeiro, não onerar demais a investigação desse paciente. E aquilo que você pedir, efetivamente, você utilizar uma conduta médica. Também algum risco diário. Você fez um criativo, qualquer informação pode alterar. Quantas vezes você pede? Geralmente você pode confirmar 2 vezes se você tiver um nível elevado. Tá? Normalmente você não vai pedir proteína C reativa para a pessoa que está tendo um processo infeccioso agudo, um processo inflamatório agudo. Você vai deixar passar e depois em outra oportunidade você vai pedir. A proteína C reativa agrega risco, mesmo que tenha fumante, mesmo que tenha algumas doenças relacionadas ao aumento da atividade inflamatória. Mas você tem que pesar, logicamente, se a pessoa está com um abscesso na nave, se a pessoa teve um trauma aqui, não vai pedir proteína C reativa sobre essas condições. Não tem algum tempo de entre um e outro? Uns 20 dias, mais ou menos. Depende se foi resolvido aquele processo inflamatório. Naquele ciclo que você colocou da OX, quais são o que faz a IDL se oxidar em vivo? Quais são os objetos que fazem ela se oxidar? Conhece isso? A gente tem estudos experimentais, né, que mostram a exposição à metal de transição, levando esses processos oxidativos, que nem muita gente não aceita que isso seja o que acontece em vivo realmente. O Magnus, acho que é a melhor pessoa para responder sobre isso. Mas eu acho que não é só um processo oxidativo, eu acho que é um processo onde também o EDL vai ser beneficiado pelo outro
outros mecanismos, adipose, lá tem bastante enzimas, tem o LDL levemente modificado, é muito fácil imaginar que essa partícula pode ser atacada pela enzima. Se nós temos uma reação imunológica, um dos primeiros componentes que chega lá no sítio de inflamação a luz do comprimento que idealiza esse conceito, não só ele é mais negativo, eu acho que também é possível que esse oxidação vai gerar o tamanho do partícula. A impressão fica mais heterogêneo, mais fácil entrar A impressão que eu tenho é que você tem modificações que você detecta, geralmente num grau não muito importante, na circulação. E quando está muito alterado, já vai ser depurada rapidamente aquela lipoproteína. E muitas das modificações principais acabam ocorrendo na última, né? Então, quando a partícula realmente fica retida, vai virar, vai fazer parte das células fumosas. Então, eu acho que aquilo que está ocorrendo na íntima, talvez a gente não detecte completamente. Eu acho que é um indicador, é proporcional, mas as modificações maiores podem não dar presença. Pode ser enzimática, morfológica. Então, nós temos esses dados que eu acredito bem engraçado do século real, que parece também, se eu tenho perto, aumenta a temperatura do meu corpo. E claro, nós temos físico meio físico. E vocês querem uma coisa, aumenta o tamanho, aumenta a movimentação dos moléculas dentro do partícula. Esse é o outro caminho que pode gerar essas modificações, esse tipo de coisa. Mas aqui na LDL acontece o contrário. Quando ela aquece, ela deve ficar menor. Então, ele tem uma borracha. Tem a cadeia carbônica lá, com informação branca. Quando você aquece, ela vai para cima, ela fica menor. Quando ela compõe, ela fica mais compacta. Esse é ainda mais correto. O LDL menor, que vai estar pelo vento, resumido. Bom de ter médico, porque Deus que me dá uma consulta. Então, agradecer de novo.